trabalho como terapeuta se trata de ajudar o meu cliente a ressignificar as suas emoções. Então, o primeiro passo, o cliente chega para mim com uma queixa, com algo que está incomodando. A partir daquela queixa, aquele incômodo, que pode ser variadas coisas, dores no corpo, brigas, nervosismo, desentendimento com alguém da família, doenças, enfim, é infinito, né? O que a pessoa quiser trazer para a terapia. Após essa pessoa trazer para a gente qual é essa queixa, o que está incomodando, a gente procura olhar qual o objetivo que essa pessoa deseja alcançar através da terapia. E isso é muito legal porque tanto a queixa quanto o objetivo já traz a pessoa a um pensamento, já traz a pessoa a uma consciência, uma lucidez do que ela não quer mais, o que está incomodando, e aí faz a pessoa pensar naquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Depois disso, nós temos essa missão de encontrar a causa raiz. A causa raiz dessa dor, desse problema, dessa dificuldade que está incomodando essa pessoa. Isso a gente pode tanto estar fazendo através dessa comunicação, cliente, né, paciente e terapeuta. A gente vai conversando e consegue sim encontrar a causa raiz. É muito lindo isso tudo no processo terapêutico. Como o nosso subconsciente, vendo que você se colocou no movimento, que você veio para terapia, ele percebe, ele sabe e o seu consciente traz de volta algo que estava lá embaixo. Algo que estava escondido lá, que ele entendia que você não estava pronto para olhar. Só que quando você faz esse movimento, muitas vezes, para não dizer todas as vezes, né, que cada um vem de uma forma, por isso que a gente fala que é uma terapia feita sob medida para cada pessoa, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua emoção, cada um tem a sua dor, e isso não existe dor maior ou menor de uma pessoa para outra. Apenas realmente aquilo que faz sentido para você. Então, o seu subconsciente sente essa confiança, traz, né, de volta, traz à tona essa dor. E aí a gente consegue aí encontrar essa causa raiz, fazendo aí uma ressignificação disso, porque geralmente é o quê? Geralmente essa dor te trouxe uma emoção. Certo? Essa emoção te traz, daí tanto as doenças vêm muito daí, né, dessas dores emocionais, dessas emoções que foram causadas, né, nesse sintoma. Então assim, muitas vezes as dores que você sente, que a gente sente, são apenas sintomas, mas a causa raiz ela é muito mais profunda. Então a gente olha para esse sintoma, olha para isso que você está sentindo e a gente na ressignificação emocional, a gente inverte. Então vamos dizer assim, se você sentia muita tristeza com aquela emoção, geralmente a gente pergunta mesmo, né, ao nosso paciente, o que seria o contrário da tristeza? Porque de repente para mim o contrário da tristeza é alegria, é felicidade, é plenitude, mas para outra pessoa é outra coisa. Então para cada um significa algo. E aí a gente traz para você, para sua criança, para o seu subconsciente, esse novo sentimento. Isso trazido de volta. E é tão interessante porque a maioria das nossas emoções estão registradas na nossa criança. Até os 7 anos de idade, não existe, assim, consciente na criança. Tudo que ela vive é sugado, vai lá para dentro como verdade absoluta, principalmente vindo de pais ou responsáveis, né? Pessoas ali que são referência para essa criança. Então, é registrado, é feito esse registro. Através desse registro, por isso que existe muita confusão mental, muitas vezes, na nossa vida. Porque a nossa criança registrou aquilo. Pô, minha mãe, meu pai, isso é certo, como 2 e 2 é 4. Só que daí eu começo a viver, poxa, isso não é tão certo. Isso vai causando certas divergências, certas bagunças aqui dentro da gente. Por isso, daí, é tão importante reorganizar, olhar para as nossas crenças, para os nossos paradigmas, aquelas coisas que a gente acredita uma vida inteira e que nem sempre aqui dentro é isso que eu acredito. Por isso que é tão legal todo esse processo de ressignificação emocional, porque eu deixo com os meus pais, com pessoas que vieram antes de mim, que têm um valor inestimável, que são pessoas que quebraram coisas para que eu estivesse aqui hoje, que aprenderam coisas, que viveram coisas para que eu estivesse aqui hoje, mas algumas coisas ruins eu deixo com eles, honro a vida deles, mas sigo a minha vida com aquilo que eu desejo, tudo.
E aí, através disso, nós fazemos a reprogramação mental também, justamente por conta desses paradigmas. Então, coisas que nós pensamos como certo, a gente precisa arrumar essa reprogramação mental, esse caminho neural que foi feito ao longo da nossa vida, a gente vai te apoiar nesse novo processo de reprogramação mental, trazendo você para a vida que você quer, e não aquela que você sente que você, tipo assim, eu sofri, eu penei, eu passei fome, eu passei dificuldade, eu fui doente a minha vida inteira. Você sabia que já é comprovado cientificamente que a genética fala muito mais baixo do que a nossa vida, tipo assim, a convivência, o sistema familiar. Então, assim, se você tem uma genética de câncer na família, mas você tem uma família estruturada, vocês convivem de uma maneira legal, você alimenta coisas boas na sua vida, saúde, tal, é muito mais fácil de você não ter aquela doença, mesmo fazendo parte da sua genética, porque fala muito mais alto essa convivência, esse dia a dia, esse que eu planto dentro de mim todos os dias. Mas por isso que é tão importante ressignificar emoções lá do passado, lá da nossa criança, que às vezes grita no nosso dia a dia. E às vezes o que a gente quer é deixar a nossa voz falar mais alto, e não da nossa criança. Não deixe mais a sua criança domar a sua vida, os seus desejos, as suas emoções. Não, cure ela, converse com ela. Minha criança, tá tudo bem, agora eu tô no comando, eu cuido de você. Esse é o convite da terapia, do processo terapêutico da ressignificação emocional.